Recentemente, a Netflix lançou o seriado Wandinha e virou um sucesso. Todo mundo está apaixonado com a Jenna Ortega e está sendo top assistido em todos os países, por ser uma série diferente com uma personagem ainda mais diferente. A Wandinha, ela é integrante da família Addams. Ele era um quadrinho, você deve ter conhecido provavelmente pelos filmes que passavam na sessão da tarde, e desde sempre ela virou uma personagem icônica por seu jeito um pouco peculiar de ser. Hoje eu estou trazendo um vídeo para elucidar, investigar se a Wandinha teria algum traço neurodiverso, talvez seria o antigo Asperger, que não existe mais, hoje é tudo autismo. Então, será que a Wandinha é realmente autista? Lembrando que eu não sou médica, eu não sou psiquiatra, neurologista, então não posso dar diagnóstico. E o mais óbvio, a Wandinha não é um personagem real, mas a gente pode imaginar como seria no mundo real, e eu, como pessoa que tem TDAH e TEA, autismo leve, me identifiquei desde o início com algumas características muito presentes na Wandinha. Como vocês podem ver, eu amo rosa, então não é as coisas, né, góticas, mas alguns trejeitos da Wandinha, algumas coisas me chamaram assim a atenção. Então, assiste o vídeo até o final para saber todas as características que acredito que as pessoas neurodiversas compartilham com a Wandinha, essa personagem tão querida. Primeiro de tudo, eu quero deixar uma curiosidade. O Tim Burton, diretor da série, ele é autista. Na verdade, ele é diagnosticado Asperger, né? Mas como eu já falei várias vezes, o Asperger não existe mais. Depois eu posso fazer um vídeo explicando por quê. Mas então, todo mundo que é Asperger, inclusive eu, somos autistas nível 1 de suporte. Então, o Tim Burton é autista e ele falou em algumas entrevistas que foi muito gratificante fazer a série por se identificar muito com a personagem e por trazer uma pessoa que seja excluída, diferente de todo mundo. E eu acredito que todo mundo que é neurodiverso também se sentiu assim, principalmente durante a adolescência. Vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal, ativa o sininho, dá essa força. Tô na minha meta de chegar aos 1000 inscritos, não sei quando, mas quem sabe isso não chega mais rápido do que eu imaginava, não é mesmo? Então, por favor, dá essa força aí. Característica número 1 que eu me identifiquei com a Wandinha: ela não gosta de contato físico. Ah, mas a Wandinha abraça algumas pessoas durante a série, ela beija uma pessoa, que eu não vou dar spoiler, né? Mas ela beija uma pessoa. Sim, as pessoas que são autistas, elas também demonstram. Só que a gente tem uma sensibilidade sensorial muito grande. Então eu não gosto, eu me sinto desconfortável se eu abraçar ou tocar pessoas que não são do meu convívio social. A minha família, as pessoas que eu amo, eu toco e gosto. Agora, pessoas que eu não conheço, eu acho um pouco invasivo e eu prefiro manter um pouquinho a distância. Ah, não sei se vocês repararam, eu tô de trancinha de vestido gótico aqui pra dar uma referência de Wandinha. Característica número 2, Wandinha não segue convenções sociais e também não se importa muito com elas. Eu acredito que isso também é uma característica que muitas pessoas neurodiversas vão se relacionar, porque a gente acaba que não sabe agir direito com as convenções sociais. Talvez a gente conheça, mas a gente também não entende muito bem para que elas funcionam. E muitas pessoas, né, a depender do nível do autismo, do nível do TDAH, elas realmente estão alheias a isso e seguem sem ficar pensando muito nessas convenções que são tão difíceis de entender e tão difíceis de ser seguidas até pelas pessoas neurotípicas, tá? É bem difícil seguir todas as convenções sociais que existem. Característica número 3, honestidade até demais. A Wandinha, ela é super honesta, fala o que vem na cabeça dela e isso pode ser mal interpretado, tá? Realmente mal interpretado, mas porque ela tem tendências assassinas, né? Mas fora isso, é basicamente o que as pessoas autistas e pessoas com TDAH têm dificuldade de controlar a língua. A gente fala a primeira coisa que vem na cabeça, depois se arrepende, ou nem se arrepende, porque já é normal. E isso é um traço que eu reparei durante toda a série. E eu achei bem legal, pra ser bem sincera. Nem eu consigo ser tão sincera assim, às vezes era melhor que eu fosse.
Característica número 4, uma empatia diferente. Logo no início da série, você vê a Wandinha defendendo o irmão mais novo dela de alguns bullies, né? Então, eu penso que ela tem sim empatia, por mais durona que ela seja, ela tá sempre defendendo os amigos, mas é uma empatia sentida de forma diferente, tá? Ela quer proteger, mas não necessariamente ela entende pelo que a pessoa tá passando. E isso é uma coisa que eu experiencio durante... Eu vivencio durante toda a minha vida, que por mais que eu tente me colocar no lugar do outro, e eu coloco, mas realmente sentir o que aquela pessoa tá sentindo e aquela dor é muito difícil de entender. Mas eu entendo quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá feliz, quando a pessoa tá brava, às vezes. Às vezes. E quando eu tô incomodando. Então, assim, é um pouco... São sutilezas, mas a gente consegue pegar assim. Característica número 5, hiperfocos. Não deu pra ver na série se a Wandinha teve seus hiperfocos, mas eu acredito que sim, porque pra ela ter aprendido tudo que ela aprendeu durante a vida e ela se dedicar tanto, por exemplo, à escrita dela, né, sempre 1 hora ou 2 horas por dia que ela fala que ela dedica a escrever, então provavelmente ela tem o hiperfoco dela, que são as coisas dela, tocar o violoncelo, lutar, coisas mórbidas, né, porque a série é sobre isso, é uma menininha gótica, então foi interessante ver que ela tem alguns interesses bem particulares e que ela não entende os gostos das outras pessoas. Característica número 6, dificuldade para socializar. Ela não só tem dificuldade, como ela não quer, tá? Então, tem muitas pessoas autistas que têm dificuldade, sim, em socializar. Talvez queiram, talvez não, mas ela nunca fala a coisa certa. Eu acredito que ela atrai essas pessoas mais por um senso de que ela é diferente, ela é única e as pessoas são atraídas por isso. Mas, por exemplo, na outra escola, ela não tinha amigo nenhum a não ser o irmão. Só nessa escola nova que ela começa a ter amizades. Característica número 7, desinteresse por outras pessoas e por outros assuntos que não sejam os interesses dela, tá? Isso é bem comum também. Eu tenho muita dificuldade de prestar atenção quando as pessoas estão falando de coisas que não são do meu interesse ou falando de pessoas que não são do meu interesse. A gente tem que fazer um esforcinho mais pra prestar atenção. E eu vi muito isso na Wandinha. Ela não se importa com coisas que não estão no hiperfoco dela, que não são do mundo dela, e ela também não entende porque outra pessoa gosta de fazer o que gosta de fazer. Eu tenho muito disso. Às vezes eu vejo as pessoas, por exemplo, no Jogo do Brasil, não entendo por que as pessoas estão parando pra assistir, comove o país e tudo. Eu sei que é uma coisa social, mas não me pega e eu não falo sobre. Então é difícil até prestar atenção quando a pessoa tá falando. Geralmente, as pessoas com autismo e TDAH, elas têm uma tendência a direcionar as conversas para o que elas gostam. Por isso as introduções, né, e cortam as pessoas enquanto elas estão falando para falar uma coisa que é do interesse delas. Característica número 8, que eu decidi incluir, ela dança que nem eu. Só que eu não danço tão bem quanto ela. É uma dança esquisita, porque as pessoas com TDAH, com autismo, têm dificuldade na coordenação motora. Então não vai dançar de uma forma linda e perfeita. Pelo contrário, sempre que tinha alguma brincadeira de dança na escola, a professora sempre falava, nossa, os alunos estão tudo indo para um lado e a Brenda tá indo pro outro. Porque eu não controlo os meus braços. Até hoje eu não sei nadar muito bem, porque eu não consigo mover braços e pernas ao mesmo tempo. Característica número 9, sensibilidade a cores e afins. A Wandinha, assim que ela muda pra Nevermore, né, pra Nunca Mais, ela tira do lado dela aquela parte colorida da Enid e quando ela chega ela assusta, mas eu acredito que não só porque ela é gótica, ela gosta de coisa preta, ela gosta de escuro, ela não gosta de cores muito vibrantes porque isso é realmente perturbador. Então eu acredito que foi uma questão de sensibilidade que eu quis trazer, mas na verdade nem seria um sintoma, mas eu reparei, eu me identifiquei, porque eu também, por mais que eu goste de coisa colorida, quando eu chego em casa depois do serviço, por exemplo, eu apago a luz e fico no escuro, porque isso me traz paz e me dá descanso pra mente.
Característica 10. Rotinas e gostos restritos. A rotina da Wandinha, ela é estruturada, não sei se você percebeu, que ela falou que ela tira tantas horas para isso, tantas horas para aquilo. Ela tá sempre bem alinhada, então parece que ela gosta muito de ser organizada e de seguir essa organização. Então eu notei isso como um sintoma não, uma característica bem forte presente nas pessoas com autismo, que são essa rigidez de pensamento, rigidez cognitiva, rigidez de rotina, e quando atrapalhada fica brava mesmo, tá? Quando mudam a rotina, a pessoa fica meio perdida e não gosta muito. Característica número 11, falta de noção de perigo. As pessoas com autismo, TDAH, têm um pouquinho de dificuldade para notar o perigo. A Wandinha tá sempre se colocando em perigo. Tá que ela não importa, e tá que é uma questão, né, de humor da série. Mas é real, pessoas com autismo e TDAH têm uma certa tendência a se colocarem em risco, seja físico, seja emocional, por não medirem as consequências das ações. De novo, TDAH, autismo, problemas no neurodesenvolvimento. Então, algumas partes do cérebro, elas têm dificuldade em assimilar, por exemplo, riscos. E isso eu percebi durante a série, eu falei, nossa, muito a minha cara. Característica número 12, gostar de ficar só. A Wandinha ama ficar só, eu amo ficar só, eu gosto de ficar com pessoas também, tá? Isso é claro, mas com algumas pessoas, não é todo mundo. A depender das pessoas ou da quantidade de pessoas, eu prefiro mil vezes ficar sozinha e não vejo isso como um problema, assim como a Wandinha também não vê. A gente quer ter amigos, lógico, porque ninguém, né, fica sozinho e tá bem com isso. Algumas pessoas, mas eu acho que a maioria não, precisa de amizades. Mas ficar sozinha para pessoas com autismo e TDAH é muito bom, é muito relaxante, só a gente se entende. Então, assim, é paz, às vezes, ficar sozinha. E eu notei muito isso na Wandinha e me identifiquei muito. Característica número 13, afinal, dificuldade com mudanças. Assim como eu falei anteriormente, a Wandinha, ela tem uma rigidez, né, de cognitiva, rigidez nas suas rotinas e afins, e quando ela é interrompida, causa uma dificuldade, causa um sofrimento. Quando, por mais horrível que fosse a outra escola, quando a Wandinha, ela é obrigada a se colocar em outra escola, ela se sente perdida, se sente mal-humorada, e eu vejo muito isso na minha vida e na vida de outras pessoas neurodivergentes. A gente, quando é tirado da nossa rotina, tem um sofrimento muito grande e dá pra se relacionar, sabe? Inclusive até pessoas neurotípicas. Quando você tira você da sua rotina, provavelmente você vai ficar meio assim no início, ter uma dificuldade de adaptação, principalmente na adolescência, né? Que é uma fase tão grande de mudanças. E aí, gostou das 13 características que eu trouxe sobre a Wandinha Adams? Então, na minha opinião, eu não tenho uma opinião. Porque ao mesmo tempo que eu acho que ela realmente tem várias características que poderiam levar ao diagnóstico do autismo e do TDAH ou de qualquer outra neurodivergência, eu acredito que nem todo mundo que apresenta algumas características do autismo são autistas e tá tudo bem. Às vezes a gente só é mesmo peculiar. Mas me conta você, o que você acha? Você acha que a Wandinha tem autismo? Deixa nos comentários, eu vou responder todo mundo, eu quero saber a sua opinião. Novamente vou te pedir para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho. E temos vídeos aqui todas as quartas e domingos às 8 horas da noite. Tchau!